bem, sejam todos bem-vindos ao Pod Todos, o podcast da economia criativa brasileira. Meu nome é Lucas Foster, eu sou psicólogo, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e também do Prêmio Brasil Criativo. Estou muito feliz em apresentar esses próximos 10 episódios da série Pod Todos Brasil Criativo para trazer um pouco mais para vocês histórias de empreendedores e empreendedoras que fazem a economia criativa brasileira girar, seja na gastronomia, no audiovisual ou em outras indústrias criativas que levam o nome do Brasil e a marca Brasil para o mundo. Bom, eu vou me audiodescrever aqui, eu sou uma pessoa morena, de 1,80 m, estou vestindo uma camiseta cinza, um blazer azul escuro e sempre com um sorriso no rosto aqui, por enquanto com todos os dentes na boca. Aqui estou ao lado de Edson Leite, ele que é doutor honoris causa em Ciências Sociais, acabou de ser aclamado com esse título doutor honoris causa e também pai de 5. Fundador da Gastronomia Periférica. Seja bem-vindo, Leite. Salve, salve, meu parceiro. Bom, muito obrigado, né? Então, por favor, me chame de doutor. Os caras estão assim, né? Não, vamos fazer Que honra, hein, cara? Que honra. É importante. E antes, né, da gente avançar, e você trouxe bem aí, vamos fazer uma audiodescrição, porque é importante para quem, né, não nos está vendo agora ou tem baixa visão. Acho que é importante também para nos ouvir e saber quem está desse lado. Então, eu sou um homem afro-indígena, tô com um boné preto e vermelho, que é do Pagode da 27, aqui de São Paulo, né? Tô com uma camisa de uma comunidade indígena do Acre também, feita à mão, que ela é meio alaranjada, uma calça preta, um relógio aqui no pulso esquerdo, e uma pulseira indígena também, do Mato Grosso do Sul, em Dourados, de uma comunidade indígena que é dos Kaiowá, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom, dito isso, obrigado pelo convite, né? Então, que muito importante, muito honrado de fazer parte desse, né, mano? Dessa empreitada nova aí, de uma parada que eu acho que é muito, muito grande, tá ligado? Pod Todos, né? Esse que é o nome do projeto, aprovado na Lei Paulo Gustavo, um projeto do Zico Santana. Pod Todos, falando um pouco sobre economia criativa, empreendedorismo, inovação, empreendedorismo social. Edson, quando que você chegou à conclusão que você também podia empreender e foi pro mundo? Mano, eu acho que, primeiro que empreender é uma palavra nova, tá ligado? E a gente precisa tomar cuidado com ela, inclusive, tá ligado? Porque, assim, quando eu for falar de mim, eu preciso contar do porquê que se chega até aqui, né? Do quem abre caminho para que a gente chegue até aqui. Então, quando a gente vai falar da sobrevivência do povo periférico em si, para falar de empreendedorismo, a gente precisa lembrar como isso começa, tá ligado? E isso começa com as baianas de acarajé lá vendendo acarajé para comprar pra alforria durante a escravidão, né, mano? Ou para soltar os seus, né? Ou para que seus filhos nascessem livres e tal. E se vendia, o que se fazia na alimentação para que você conseguisse sua liberdade. Então eu gosto sempre de falar isso, mano, porque se você for ver e fazer esse paralelo, é o que o empreendedor quer fazer, tá ligado? O empreendedor hoje, ele quer ser um empreendedor para ser livre, mano. Exato. Para não trabalhar numa empresa enriquecendo alguém, tá ligado? Tipo, deixar alguém mais rico através da sua mão de obra no dia a dia ou fazendo um produto. Então esse paralelo é importante. E a palavra empreendedorismo, eu tomo muito cuidado com ela, e a gente toma muito cuidado com ela porque ela é nova. E ela também serviu para nos enquadrar dentro de uma parada para dizer aqui, ó, isso aqui que vocês fazem é empreendedorismo e tal. E ela dá uma afastada, sabe? E limita. E limita, mano. E Nego Bispo, né? Salve Nego Bispo, que era um pensador, filósofo preto, quilombola, falava uma parada que é muito louca. Ele fala, os brancos, os grandes empresários, criam nomes para as coisas para nos afastar delas. E ele dava sempre o exemplo da ecologia, por exemplo. Falou, esse bagulho nós faz há muito tempo, mano. Exato. E aí vocês criam uma palavra para distanciar, para dizer que foi vocês que criaram. Sim. Então, a palavra empreendedorismo eu tomo muito cuidado para usar, porque a correria do dia a dia já faz com que os nossos estejam vendendo bolo, pão de queijo no ponto de manhã, acordando às 3 da manhã. Vendendo tapioca na rua, tá ligado? Eu curto, sabe? Correria. Também. Mas entendeu? Pode colocar correria pro Brasil inteiro? Ou é uma coisa mais de grandes cidades, assim, essa correria? Eu acho que faz todo sentido com o empreendedor. Não, então faz, é que eu tô dizendo. A gente precisa tomar um cuidado.
né? Antes de falar. Sim. O empreendedorismo, ele não serve para todo mundo, não é para todo mundo. Como que ser empregado também dentro de uma... não é para todo mundo, não serve como a correria também não serve para todo mundo, não é para todo mundo. Sim. O que acontece em São Paulo, não acontece na Bahia, irmão. É diferente. Não acontece no Acre, tá ligado? Sim. Não acontece em Roraima. Aham. Então a gente precisa olhar para esses locais para fazer a característica local das situações. A correria não serve mesmo para todo mundo. Agora, uma coisa que é comum a todos é essa busca por liberdade. Então, que é isso que eu tava falando pra você. A busca por liberdade financeira, tá Aham. ligado? Sim. Só que a busca por liberdade, ela é transversal em uma coisa. Ah, Se você não tem um autocuidado consigo mesmo, sim. você tá preso. É verdade. Então a busca por liberdade, ela começa consigo mesmo. Priorizar sua saúde. Sua cabeça, seu corpo, tá ligado? Senão, como é que você cuida? Ninguém cuida de alguém pra ficar bem estando mal. Sim. Isso não existe, mano. E não dá pra empreender sozinho também. Uma hora você vai ter Não. alguém te ajudando. Você já tem, né? Porque você precisa comprar coisas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí o empreendedor, ele precisa entender que a primeira empresa é ele. Sim. A primeira A cabeça e o corpo. é ele. Então, quando você nasceu, você já depende de alguém, mano. Exatamente. Nasceu, saiu da barriga da sua mãe, você já Sim. depende. Lá dentro, você já dependia dela. Quando você sai, Ali já começa o projeto. e ali é uma empresa. Aham. É uma empresa. E o primeiro acesso à empresa é a alimentação. Exato. Primeiro acesso, Sim. tá ligado? Primeiro acesso. Crescimento dessa empresa. Ah, e aí você, como mãe, é isso, e as mulheres dominam essa real ação como empresa, você começa a entender ali o que é gerir, Exato. tá ligado? Claro. Gestar é uma coisa, gerir é outra. Agora, Tá você ligado? tem 5 filhos, mas o que uma mulher vive gerindo uma criança é uma coisa incrível, né? E não tem nada a ver com o que o homem vive, tá ligado? Do tipo, eu tenho, meus filhos moram comigo, 2 moram comigo, outras moram com a mãe e parte comigo também, que ficam ali no meio. E o que a mulher passa e tem, a gente não tem noção, não, meu parceiro. A isso gente mesmo. não tem a noção, a real noção, Sim. tá ligado? E aí isso é muito importante de ser dito, inclusive. Sim. Até porque nós nunca vamos saber o que é uma gravidez. E muitas Tá ligado? delas, além da questão em casa, também tem o empreendedorismo hoje em dia. Não, a grande maioria, inclusive, como eu tava falando, a gente precisa de um paralelo histórico para explicar. Como era, tipo, além de ser abandonadas pelos pais dos filhos, a grande maioria, inclusive dentro das periferias e fora delas, porque do tipo, a gente também não pode só associar o abandono paternal nas periferias e a questão da mulher preta. Não, esse abandono paternal é Cultural. dos homens, inclusive, tá ligado? Precisa ser discutido Que- abertamente. Em todo e qualquer momento e por Sim. nós. Fala, mano, qual que é a merda que tá sendo feita por nós? É. Entendeu? Então, e aí ela vai buscar o quê? O sustento dos filhos, Uhum. certo? Uhum. Pra que a casa, mano, não desmorone, não caia. Uhum. Então você tem a sua grande maioria, principalmente na área da alimentação, mulheres empreendendo, mulheres vendendo comida, tá ligado? Uhum. E aí a conta não bate, né? Porque daí você tem homens em destaque dentro das cozinhas, Uhum. mas como assim se a maioria são mulheres? Sim, Entendeu, mano? exato. Cara, tua cabeça é uma cabeça de pensador, poeta, artista, né? E aí você falou que antes de começar com a gastronomia mesmo, você começou com a música. Antes da gente. A gente tava trocando ideia antes, né, mano? Antes aqui. E minha cabeça é muito maluca, que eu preciso de fatiar os temas aqui, é meio um HD. Igual Eu vou uma puxando receita. pasta, e aí, pá, daí você falou, vou buscar lá de novo pra nós discutir, Que daí é tipo isso, deixa eu vir ajustando. Sim, eu começo, mano, numa parada que levo pra vida inteira e eu tô fazendo uma terapia que hoje em dia que chama uma terapia de afrocentrada, né? Um parceirão fazendo comigo, inclusive, do Que tipo... legal. E aí a gente foi buscar algumas coisas que são relacionadas a isso. Porque a música e o rap vieram primeiro na minha salvação. Era minha mãe e meu pai Uhum. fora de casa, Sim. tá ligado? Então, não entrei pro crime dentro da periferia, não entrei pra fazer merda mesmo, porque era o rap que tava segurando ali entre os 10 e os 20 anos de idade. Aham. Era o rap que norteava nossas ações na rua, Sim. tá ligado? Não eram os moleques que usavam droga, que bebia nada. A mensagem vinha do rap. Vinha do rap, era uma cartilha nossa. Então, tipo, aprendi que eu era preto ouvindo rap, aprendi quem era Mandela ouvindo rap, eu aprendi quem era Malcolm X ouvindo rap, eu aprendi quem era as minhas referências nacionais ouvindo rap, tá ligado? Tipo, não foi a escola que me ensinou. Sim. Entendeu? Em momento nenhum tinha um livro na escola falando sobre isso. É.
entendeu? Então o rap trouxe essa referência primeiro, antes, inclusive, Sim. né, dessa questão que ela é gastronômica e tal. Então, a cartilha do rap, ela foi muito importante na minha vida. E nessa terapia afrocentrada em si, a gente já fez até um resgate que é do tipo assim, mano, o que que o hip hop e o rap tem de palpável, né? Igual, sei lá, o sertanejo que tem cabeça de gado, né? Tipo assim, não sei o que lá, investimento, não sei o que. E aí a gente discutindo isso na terapia, a gente falando, cara, todo mundo que veio ali foi salvo pelo rap, tem sim, ó, restaurante, tem a escola, tem, né, o livro da gastronomia periférica, tem uma porrada de coisa. Então, O rap educa. o rap educa, sim, tá ligado? E educou, a gente pode pegar da minha geração em cima, um pouquinho pra trás, né, de Racionais, a GOG, os caras que são do rap, do movimento hip hop dos anos 90 ali, que educou a gente, e me educou real, mano. Real, de uma parada do tipo... Cara, eu lembro de não beber, assim, até os 21 anos de idade. Sim. Porque a gente não queria dar dinheiro pra indústria da bebida. Era um bagulho muito maluco, mano. A gente tinha esse nível de consciência. Tinha ali a mensagem, a consciência. A gente tinha esse nível de consciência. Do tipo, não, mano, vamos dar dinheiro pra esses caras, beber, ficar muito louco e tal. Não, entendeu? Sim. Então, olha como é um bagulho importante pra Muito, gente. Uma cara. molecada de 14, 15 anos. Com certeza. Então, sim, educa. É uma parada que... E aí, quando que você passou de ouvinte ou de receptor da mensagem a produtor, criador de mensagem? Pô, então... Eu fiquei no... Eu escrevia, né, mano? A gente tinha um grupo de rap. Pouco lugar até fala sobre isso. Acho que eu falei em poucos lugares sobre isso. Sobre essa minha relação com Pô, o que rap, bom. Tem uma com- novidade aqui nesse podcast, então, com o Edson poucas Leite. vezes, Aí eu escrevia rap, tinha um grupo. O primeiro grupo... Que era eu e um parceiro, chamava Duplamente MCs, porque eram dois e eram uma mente só, dois caras escrevendo, era um Ah, da bagulho muito hora. louco, tinha uma camisa e tal. A gente tinha, sei lá, 12 anos, nós era desse nível de moleque. E aí meu padrasto, inclusive, bancou o primeiro CD nosso, Ah, sei lá, é? a primeira Porra. produção e tal. Que legal. levou no estúdio, pagou em 244 vezes lá, tipo. E aí a gente gravou, aí escrevia, aí a gente montou na Zona Sul, uma comissão, né, de rap, a gente chamava. Quem montou? Então, era a molecada da Zona Sul, os moleques que ouviam rap. A Aham. gente tinha uma referência, até hoje, meu parceiro, o Tadeu, que tinha um grupo chamado Irmãos de Sangue. Então era meio que a referência de grupo de rap pra nós, tinha um montão. Inclusive o Criolo fazia parte dessa comissão lá. Olha O só, Criolo velho. brinca que quem lembra disso é os dinossauros do rap. Né? Aí o Criolo tinha um grupo chamado Pacto Latino, mano, na Zona Sul ali. E a gente se reunia, tá ligado? Tipo, pelo menos 2 vezes por mês pra Grupo fazer discussões. talentoso, hein, cara? Mas era foda, eram 10, era uma posse e tal. A gente discutia as discussões de como seriam os shows, os eventos. Depois, no último domingo do mês, a gente fazia os eventos. E aí, convidar dos grupos maiores. Então, tipo, aí, do rap ali. Sim. Sem dinheiro, sem nada, sem Mas o verba. duplamente... O Duplamente era ali, tava Apresentava junto. também. E aí, depois, a gente junta-se num grupo chamado Comando Gueto, vira-se um só, um outro parceiro meu faz. Daí, o Comando Gueto era um outro grupo. Ah, E depois o Comando Gueto vira um grupo que existe até hoje, tá aí e tal, que é o Versão Popular, um grupo de rap que tá aí até a versão hoje. Então. popular vem começa lá na comissão. Vem juntando isso. E você vai caminhar pra onde? Então, aí, mano, eu vou virar DJ, assim, nesse barato. Porque eu paro de escrever e de cantar, começo a produzir, Aham. junto com outro parceiro. Então, as primeiras produções do PlayStation, por exemplo, era nós que fazia. Tem uma revista disso, tem um bagulho que eu mesmo? vou mostrar pra você depois, mano. Tá no meu telefone. Eu vou mostrar a foto da revista. Ah, Tem uma matéria, assim, a gente produzindo no PlayStation 2. Era o primeiro a produzir no PlayStation 2 no Brasil. Então, a gente... produziu o quê? A música? A música. Tudo que esses moleques faz hoje aí, né, colocar aí do funk, do trap, a gente já tava fazendo no videogame, mano. Era um jogo, né, que chamava MTV Generation. Ah, E aí você tinha um bagulho pra fazer música, a gente fazia lá, descarregava do PlayStation 2 pra um aparelho de MD. Quem fez Porra. rádio lembra dos aparelhos de MD. E o aparelho de MD a gente levava tudo pro show e fazia o show com esse bagulho, mano. E isso aí telão, tem que passando ver, na pô. tela. E os caras, tipo, porra, a gente era muito bom nisso. Só que não dava grana, né, mano? Era criativo era pra amor, caralho. era amor, não tinha investimento. E aí um tinha que trampar, outro tinha que trampar. Na quebrada, se você não trabalhar, você passa fome, irmão. que aí é o corre. Aí era o corre louco. E o corre do começou dia. quando? Então, mano, cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Aham. Lá ou já saía pra... Não, lá ia ainda. Então era o grupo, era o rap no final de semana, trabalhando no meu primeiro registro no Correio, que fazia triagem de cartas e tal ali, Aham. antes
do carteiro pra rua. Então tem uma história ali de base, mano, nessa cartilha do rap, grupo de rap, mais a relação com o trabalho e tal, que elas corriam em paralelo, porque se pegava a Sim. grana, tinha que ajudar em casa, mas também tinha que comprar, sei lá, uma roupa e um tênis pra ir no show. E aí Sim. a gente E começou a formar a identidade Não, também, né, cara? sim, e a identidade periférica do rap, naquele momento, a gente tá falando de 2001, É importantíssimo. 2000 era, a gente, cara, e tudo isso tem foto, mano, tá ligado? Foto Vamos das Kodak. Puxar depois essas A fotos aí. foto das Kodak, até porque a gente tinha o filme de 12, que era mais barato, né? Aham. 36 era só pra quem era playboy, 12. E não dava pra você ficar fazendo assim, não, vai fazer a pose. Não, irmão. Era aquela. Tirou e já era. Se queimasse uma, acabou. Então tem essas fotos, assim, dos shows, de como Massa. era, dessa Bom. construção. E aí vira o DJ. Mas dessa a galera posse, se mano. apoiando ali. Então pode todos. Ali todo mundo já se apoiando nisso. Cara, aí um trazia um negócio de casa, outro pra não passar fome também, tá ligado? Uhum. Quando ia era show fora, fazia as coisas fora, pegava o ônibus no final, pedia carona. Rolava essa colaboração, assim, a galera... Sim, mano, sim. Mas ao mesmo aí tempo tinha uma competição entre o trabalho, não assim, tinha, não. mano. Não tinha. Um Era um bagulho mostrava a letra muito. pro outro. Era um bagulho muito Cooperativo, e assim. muito bonito de ver que a gente não vai ver nunca mais, mano. Real. Sério, cara? Não vai. A junção que tinha como é porque não tinha celular, não tinha rede social, a gente precisa se trombar pra trocar ideia. Sim, tinha Entendeu? aquele prazer, né, de fazer junto. Mano, e aí a gente de comer junto, de estar junto, de tomar enquadro da polícia junto, porque Aham. era isso, né? Era Sim. um monte de moleque preto Pra ouvindo tudo, rap. né? Agora, Foda. a saída de lá pra Portugal, vamos Boa. pular uns anos aí. Você foi que ano pra lá? E por Eu que fui você pra Portugal foi? em 2006, mano. Então, 2006, quem tem mais de acho, 35 lembra, 2006. A gente tava, já tinha um trampo, tava fazendo rap. O Dico, que é um parceiro meu produtor, produziu o CD do Dexter, inclusive, dentro da penitenciária em São Vicente. O primeiro CD na história do mundo que foi gravado totalmente dentro de um presídio foi Olha só que o louco. do Dexter, isso em 2005. Cara, e aí em 2006 aconteceu um bagulho muito louco. Hum. E que tá um pouco acontecendo agora em São Paulo, tá, mano? Que era a guerra polícia, PCC e tal. Aham, É um pouco do que tá acontecendo agora, assim. aham. Em 2006, teve uma parada que era uma guerra real, onde as pontes foram fechadas da Zona Eu Sul. lembro, aquele dia que todo mundo Uma foi pra dentro de semana, casa. mano. Foi uma semana. Uma Aquilo foi semana. isolamento social, nem a pandemia foi. Cara, aquilo foi loucura, Então, né, meu? todas as E pontes pouca da Zona gente Sul. lembra, assim, Então, desse- 2000, se colocar no Google aí 2006, o ano polícia em São Paulo, vai ver. Que aí as bases da polícia eram atacadas, as periferias eram atacadas, os caras entravam. E aí era uma guerra Sim, real. Viralizou a mensagem. Bagulho pô, a louco. cidade inteira. Louco, era um barato louco em 2006, abril de 2006. Sim. E aí fecharam-se as pontes, todas elas, com ônibus e tal, uma semana isolado. O governador era o Geraldo Alckmin naquela altura. Sim. E, cara, era uma matança que aí até pedir trégua entre o Estado e o crime. O bagulho foi tenso. Por que eu tô falando isso? Porque isso nos faz, mano, entender o limite da nossa perspectiva como periférico, tá ligado? Ah, Porque quando você vem da periferia em si, toda essa questão desse sistema todo nos coloca um limite. uhum. Ou você tá num subemprego, né, mano? Ou você, sei lá, você perde a questão de escolhas. Vai parar em cima de uma moto, tá ligado? Vai parar num telemarketing, entendeu, mano? E todas essas profissões, você precisa escolher estar nelas, mano. Escolher. E na periferia você não tem escolha da sua escola, da sua roupa, do seu transporte. E aí Só vai. você só vai, mano. E aí você perde o poder de escolha. E naquele momento a gente percebeu que do tipo, fala, mano, ferrou, mano. O bagulho, tipo, não há perspectiva. Eu tinha 19 pra 20, o Dico tava com 25 pra ir. Ele é um pouco mais velho que eu. E ele falou, mano, vamos sair fora. Tipo, é isso. Eu tinha os equipamentos, tal, que tinha comprado. Ele tinha outros. A gente vendeu pra ter um dinheiro e tiramos as passagens Sim. no cartão do meu padrasto, que a gente deve estar pagando Ou até seja, agora. aquela escola que o rap tinha te dado de Tá ligado? consciência e tal, chegou o momento de tomar a decisão. Que era do tipo, mano, não dá. Sim. Não dá mais. Porque era o crime naquele momento tomando conta, a polícia achando que nós era o crime, Uhum. entendeu? Colocando tudo na Na mesma... mesma coisa. E, porra, eu lembro de estar, sei lá, com meus parceiros no convênio da minha mãe, que ela mora até hoje, a polícia entrar dando rajada, mano. Que eu falei, por isso que eu falei pra você, que hoje não tá diferente do que era no começo dos anos 2000, final dos anos 90, meu parceiro. 20 anos depois.
Entendeu? E aí tem um bagulho, um parênteses nisso, tem um bagulho que eu falo com a molecada que tá na rede hoje em dia, que é assim, nós somos a última geração a fazer rua, mano, a saber fazer rua, Aham. a saber disso tá acontecendo e fazer protesto e tal, e reivindicar. Essa geração só sabe fazer rede, Uhum. tá ligado? Interessante, cara. Então, assim, se a gente não fizer rua e rede nesse momento, Rua e rede. ferrou. Sim. Então, nós tínhamos esse nível de consciência. Cara, e aí 2006, eu lembro de nascer o YouTube em 2006. É, tá isso ligado? aí. Tipo, Aham. era essa parada. Mas e aí tal. como é que foi você chegar em casa e falar, cara, vendi os equipamentos, tô indo pra Portugal e... Então, minha mãe, Como é que foi a meu reação? padrasto, a gente tava em Santos, tipo, nesse clima tenso aí também, de periferia e tal, e tráfico, e droga, e tiro, e a porra toda, o bagulho tava tenso, Sim. irmão. Sul. Daí a gente tava em Santos, passei um tempo em Santos, eu acho que uns 3, 4 meses lá, e minha família tinha alugado um espaço onde a gente ia lá pra reflexão, assim mesmo. Eu lembro de eu e o Dico falando, mano, é isso, vamos, e acabou e tal. E minha mãe meio assim, se era isso ou se não era, tipo, falou, meu, com medo de eu estar no crime de cabeça, de eu não estar. Meu padrasto falou, não, acho que é isso mesmo, tem que ir, a oportunidade que tem pra ser diferente do que tá aqui todo mundo. Eu nunca nem tinha andado de avião, mano, não sabia nem o que era um avião, tá ligado? Não tinha ninguém lá em Portugal pra te receber. Não, a gente tinha uma mina que conhecemos e tal, essa mina desapareceu, nunca mais vi, que falou, não, pode dar um apoio, nunca nem atendeu o telefone. Sério, mano. Mas e aí, você colou lá, desceu Aí descemos de onde? avião, descemos em Lisboa de avião, 2 cabação mesmo, do tipo, fomos parar no hotel com a merreca que a gente tinha, gastando metade num Ibis. E aí a gente levou umas roupas aqui, era Copa do Mundo, ia ser 2006 Copa do e não sei o Mundo, que, Alemanha. bababá. E aí a gente levou umas roupas verde e amarelo pra vender, uns bagulho daqui, umas Ou garrafas seja, de... já foi com umas ideias. Umas garrafas de cachaça pra vender, uns bagulho tipo... Tá ligado? Boa, boa. Então, aconteceu que as garrafas de cachaça uma estourou na Dentro mala da do mala. Dick, a gente foi pro hotel, fizemos um varal no hotel, mano, um cheiro de cachaça. E a gente não bebia, tá ligado, Sim, mano? a dona do hotel, aí já... Ferrado. E aí no primeiro dia a gente andou Lisboa num mapa, assim, pra achar um lugar pra ficar, Aham. né? Que a gente pagou uma diária só, foi metade do dinheiro que a gente tinha. Pra secar as roupas. Pra secar as roupas, mano. E pra gente tomar café, mano, que eu não tinha dinheiro de comida, não ia gastar Sim, dinheiro de comida. já juntou. Aí a gente no café da manhã pegou uns negócios, colocou na mochila, Aham. no café, falou, mano, pelo menos sábado, era uma sexta a gente chegou. 6 de abril, se não me engano. Cara, a gente pegou tudo do hotel de manhã no café da manhã que podia pegar pra É, comer. não tinha Google Maps, negócio de Acha, mano, celular. era mapa, porra, real. Mapa, a gente abriu o mapa e marcou os pontos que a gente poderia ir pra encontrar alguém. É, Cara, passamos o dia inteiro na rua andando, encontramos 2 ou 3 brasileiros pra falar de pensão mais barata. Então, tipo, o que a gente pagou num dia, os caras cobravam um mês. Tá ligado? Pra ficar no lugar. ó, beleza. Aí achamos um lugar e tal. Aí tinha mais 5 euros pra pagar um táxi de um lugar pro outro, pra levar as malas, Aham. que era tipo meio longe assim e tal. Aí achou. Achamos o lugar. Puta, Chegamos. que alívio, hein? Não, mas achamos, bati dinheiro pra um, não pra 2. Né? E aí a gente Pode conversando. todos não, pode um. Pode um só, não dá todo mundo. E aí eu conversando com o cara, falou, mano, é um por 30 dias, né? Isso que a gente tem a grana pra ele, falando, não pode deixar os 2 por 15? É, Tipo assim, por que, né? Não pode... tá ligado? Deixa É. não, pá. E aí a gente descobriu depois que era o quê? Os caras alugar cama, não é quarto, parça. Entendi. Então era 5 malandros num quarto. Aham. Então a gente, olha como que a gente era idiota, mano. Nós chegamos lá, tinha mais 3 mano e nós 2. Aham. Então você tava pagando a cama. A cama. É. Os dois na mesma cama. Não, tipo, uma cama pra um, outra cama pra outro e Aham. 3, mano, nas outras. E aí, ficou quantos ligado? dias lá? A gente ficou. Então, aí nas primeiras semanas arrumei um trabalho. Na primeira semana arrumei um trabalho que tinha um outro mano que tava. Puta, que no bom, quarto. velho. E eu falava meio inglês já ali, fui pro restaurante tailandês. Na primeira semana. Aí no restaurante tailandês eu levava comida pra casa. Mas você já tinha trampado com um Entendi. restaurante, alguma coisa, ou Então foi a aqui só no primeira ali? McDonald's, mano. Eu tinha trampado já. com No os Mac você 19. trampou. Trampei no Mac lá. Mas nunca tinha tido esse contato assim direto. Então eu fui pro balcão. Eu tenho a cara meio de tailandês, rapar a cabeça. Os caras falaram, não, Zé, é você. Você é o tailandês. É. E você incorporou. Sério, eu fui agora em Portugal, aí eu fui lá, né, no restaurante. Com o título mesmo dono e tal, o Nupi. Ah, é? Bom. aí É, fui é lá. gostoso lá? É legal, é bonzão. É. Chama Sukhothai. É bem pequenininho, cabe, tipo, sei lá, 10 pessoas, mas é o melhor restaurante tailandês real E da você Europa, era o assim. tailandês do Aí eu ficava na linha restaurante. de frente atendendo.
e levava comida pra casa pro meu parceiro que não tinha arrumado um trampo ainda. Opa. E aí o Nupe percebia que eu não comia tudo, deixava uma parte e levava. Aham. Uma vez que ele veio me perguntar por quê, aí eu expliquei e falei, não, então a partir de hoje você leva pra você e pra ele. Assim. O cara legal. Tipo, Nupe foi bacana. Então aí eu consegui trabalho, depois o Dico, que tinha um restaurante do lado, Aham. que era um restaurante português. Mano, ele ia todos os dias pedir trabalho porque tinha uma placa lá. Precisa de lavador de A pratos. placa não saía. Não, e ele esperava o dono, daí esperava eu sair pra ir. E aí teve um dia o cara falou assim pra ele, mano. Ele falou, todo dia eu vejo você aqui, vou te dar essa oportunidade. E aí? Aí ele começou a trampar, no Que segundo bom, mês, velho. mano, que ele começou a trampar. Vocês já iam junto. A gente já ia junto. Aí no segundo mês que ele começou a trampar, a gente juntou um dinheiro e foi alugar um quarto mesmo. Aham. Não era uma cama, tá ligado? Um quarto. E aí depois eu fui. Aí teve uma parada das listas telefônicas, então eu trabalhei na página amarela, aí começou a melhorar. A gente ganhava Sim. por lista. E aonde que eu falei pra você que eu tinha trabalhado no Brasil? No correio. Irmão, então Lisboa pra mim era o quintal de casa. Porra. Eu pegava o mapa, papapá, destrinchava, fazia o lá. E a gente ganhava por lista telefônica entregue. É mesmo, aí era um Aí a negócio gente bom. Estourou de ganhar dinheiro, assim. Daí gastou também, porque. Mano, era idiota, né, mano? Gastou, alugava barco, ia com os manos fazer festa. O Então bagulho. foi bom, porque aí deu Não, aquela mas liberdade. Foi um voo de galinha. Porque você é moleque, você é idiota. Ficou 3, 4 meses bem. Aí, página amarela acabou, o negócio Não, que acabou. era um bagulho então, mas era um Era bagulho, bom. tipo, bom pra caramba. Eu Aham. viajei o país, eu conheço Portugal mais do que o Brasil. É mesmo, cara. Olha só, esse negócio aí, você deu bem, meu. E mapeava lá, né, os mapas de Portugal. Página amarela era tipo lista telefônica, a lista né? telefônica, daí tinha uns Sim. anúncios e tal. E aí, mano, entregava, mas que nem água, assim. Aí a gente ganhou muita grana. Que da Tá hora. ligado? Só que depois gastou tudo também. Sim, bateu em todos os endereços, aí acabou. Ah, não, e assim, olha como que a E gente você era não idiota. podia entregar 2 páginas amarelas no mesmo endereço. Não. Mas em Lisboa tem bastante prédio, nos arredores tem bastante prédio, então a gente ganhava uma grana. Mas só que como a gente era uns moleque idiota, a gente fazia o quê? A gente entregava tudo, mapeava, fazia tudo certinho e ficava 2 meses sem trabalhar. Sim. Tá ligado? Tipo assim, tá, beleza, depois a gente volta. Entendeu? Tipo, era essa a noção, não. Microférias, hoje estão falando aí, microférias. Não, vamos aqui e tal. Então aí a gente pagava aluguel, a conta, não sei o que, e festa. Mas, cara, que louco isso, né? Porque a gente tem a consciência, às vezes, de empreender, de querer montar um negócio, mas aí quando bate na parte financeira, muita gente se enrola, né, cara? É justamente porque você não tem educação financeira na escola, meu parceiro. Você não sabe nem com o que fazer com 10 reais, como é que você vai fazer com 10 milhões? Exatamente, né, cara? Entendeu? Isso aí precisa Então, mudar Educação radicalmente. financeira, cara. E muitas vezes nessa hora que você perde a liberdade, né, cara? Porque daí você não sabe o que você vai fazer, real. E aí você perde o teu capital de giro, às Você vezes fica escravo do dinheiro, mano. Exatamente. Então, uma coisa que eu aprendi com a Natália Arcuri, por exemplo. Eu tinha um programa com a Natália Arcuri na Band, né? Que A gente legal, fazia o Me velho. Poupe lá. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar pra você, mano. Aham. Então, quando você descobre isso, e porque os momentos de crise eles vão vir, tá, Vão, mano? Tá sempre. aqui, a gente tá vivendo mais um. Sim. Eles vão O vir. mundo viveu crise o tempo todo. Então, você precisa fazer que o dinheiro trabalhe pra você, porque quando o dinheiro tirar férias, que é o momento de crise, Uhum. tá ligado? Ele te deixou ali um respaldo, entendeu? Isso já chegou na periferia, cara? Não. Saiu um dado hoje até sobre como... Vou até procurar aqui, mano, pra ser assertivo, assim, olha só, onde a periferia tá colocando a grana, assim. Aham. Vou ler porque isso é muito, muito importante, né? Essa Tá. pergunta que você tá falando. Hoje, Sim. que é a gente tem um parceiro, tem um programa junto com o AD Júnior, Aham. e é o Superfinança e tal, e a gente fala sobre economia. Que legal. Ó, onde o brasileiro coloca seu dinheiro, Ah. né? 67% não investe, Não, não coloca em lugar nenhum. olha só. 25% coloca na poupança, que já Que é não uma rende. bagaceira, não rende, faz nada. Aham. E, mano, pasme aí agora. Ah. 14% dos brasileiros colocam em apostas e no Tigrinho lá. Ou seja, 14%. desperdiçam dinheiro. Então essa pergunta que você fez chegou na periferia? Não. Não chegou. Não, aí depois tem É a próxima revolução, então. Criptomoedas, colchão de casa. Colchão de casa tem 3% do brasileiro que coloca no colchão de casa ainda. Sim. Agora vamos então. Foi pro tailandês. Depois do tailandês, pegou o quarto. E a página amarela. Página amarela, barco. Aí acabou a página amarela. E aí? Acabou mesmo, literalmente, fodeu, que era isso que você tá falando, tipo, acabou ali e tal. E aí começa essa meio que empreitada, porque daí eu começo a lavar prato num hotel, que é o Tivoli Lisboa, tem um restaurante lá chamado Olivier, Aham. que é famosão lá, tipo, Michael Jackson, Madonna, almoçou lá. Que legal. E tal. A gente... Ou seja, você não tinha medo. Você tinha a postura assim pra conseguir uns trampos massa. Cara, na real, eu sempre
fui nessas missões... Isso o rap ajuda? Então, eu fui nessas missões que eram corretas. Pra mim, o bagulho tinha que ser correto. Assim, Aham. né? A parada eu tinha que fazer as coisas certas. Sim. Né? Na minha cabeça, na verdade, eram certas. Isso. Né? E aí eu precisava desse corre. E te dava confiança. Dele dar confiança. Dado tipo, ó, vai, avança, tá ligado? Isso. Então eu olhava pra essas missões, assim, minha, e falava assim, ó, aqui tem um caminho. E ele tem um prazo de validade, tipo Sim. o tailandês. Você já punha um página prazo amarela. ali. É, mano, não era um bagulho que, ao qual a gente... Vou morar Vou aqui. morar aqui ou vou passar a vida aqui, Sim. tá ligado? Não Aham. era isso, entendeu? O que eu tinha pra fazer era prazo de validade. Então ia ao restaurante lavar prato, e aí a mãe da minha filha, isso, eu conheço a mãe da minha filha e tal lá, Aham. o lavar prato em si me faz ter essa noção, Sim. tá ligado? Do tipo, não, pera, eu preciso planejar. Ela fica grávida. Mas você concorda que tem um privilégio na tua cabeça que é a capacidade de subjetivar o lava-prato? Porque o que a gente faz com a experiência que a gente vive tá dentro da gente, né? Tem Sim. muita gente que vai viver essa experiência se lamentando. Você falar assim, não, isso aqui tem prazo de validade e aqui no lava-prato eu enxergo uma outra coisa. Esse enxergar outra coisa é criatividade. Não, pode crer. Não, Né? nunca E não tinha pensado sensibilidade. assim. Não, sim, é isso mesmo. Define. Porque o lavar prato pra mim não era o fim, era o meio. Exato. Entendeu, mano? Então, e aí quando eu começo a lavar prato, eu enxergava a cozinha. Eu falei, cara, eu quero aquele bagulho ali. Só que aqui lembra que a gente também falou que na periferia você não tem escolha. Então a Sim. cozinha nunca foi me apresentado como escolha. Aham. Né? Ou as outras coisas não foi apresentado como escolha. Então, olhar pra cozinha ali e falar, caralho, eu quero isso aqui, lavando o prato, foi importante. Então eu Sim. começo a buscar isso, mano. Sim. Então, no entanto, que meu primeiro chefe de cozinha aqui também é Edson, tá no prefácio do meu livro. Você acha que é por inclusive. isso que combatem o rap, cara? Cara, O nesse rap, momento... ele traz essa camada de potência. Então, nesse momento é por isso, porque traz esse nível de consciência e cria potências e salva vidas. Salva A gente tá vidas. falando aqui, a gente citou, sei lá, Racionais, Criolo, pode citar Rael, dessa geração que vem, né, aqui como linha de frente, e a gente só tinha letra e papel e caneta. E vai Não tirando, tinha né, cara? Vai revólver, não salvando. tinha tiro, não tinha nada, era só Então, maravilhoso, música, né, cara? tá ligado? Tipo, eu escrevi uma vez, inclusive, né, um artigo que era do tipo assim, meus filhos vão dizer que meu pai foi um revolucionário e não deu um tiro, tá ligado? É isso. Entendeu? É isso. Então, como é que você faz revolução sem arma? E liberta, Sabe, né? Porque então- a ideia não é transformar o cara no dependente Não, então- da palavra. Esse nível e essa pergunta que você faz, talvez porque combatam, talvez sim, mano, porque esse sistema que a gente conhece, né, que é escravocrata, né, de maioria branca, com dinheiro, ele já sabe o potencial que a gente tem. Exato. Ele sabe, Sabe? então ele nos limita as ações. É. Então quando você vai lavar prato e você acha que é só lavar prato, É. você tá limitado àquela ação, entendeu? Porque Isso. você fala, cara, eu tô fudido, mano, só lavo o prato. E aí é esse voo de galinha, né, cara? Que a gente Sim. precisa acabar com isso aí, Sim. né? E aí, assim, olha que louco, a teoria da prosperidade, ela sempre funcionou, Aham. né, pro Sim. pobre. Que aí é isso que a gente tava falando aqui. O tigrinho, sei lá, É, parte o da sua rápido. renda e o rápido, mano. É. Entendeu? E isso não vai acontecer. Não. Não vai acontecer, mano. É. Mas o vender isso faz com que o pobre do tipo fala, oba. Mas aí vamos no lava-prato como meio e não como fim. E aí você já olhando pro próximo passo e aí chega lá, como é que você chegou na cozinha? Não, eu lembro do... Que é celebrar as pequenas vitórias também, né, cara? Não, então eu lembro de estar na cozinha, era um parceiro que me indicou pra ir lavar e tal, e aí comprei uma bicicleta e ia trabalhar de bike pra não gastar dinheiro com a condução, mas eu Sim. entrava 5 da tarde, saía 3 da manhã, tá ligado? Que Aham. era o último a sair, mano. Primeiro a chegar pra organizar, o último a sair porque os clientes estavam lá. Então, tipo, né? Normalmente era nós que via, né? Os artistas, né? Tipo, quando ia. E porque ralando, né, ficava lá. cara? Não, e era muito engraçado, né? Porque o cara pagava 1.000 € num prato, Aham. tá ligado? Tipo, ali saía e via eu saindo de bicicleta do outro lado que acabado de fazer um prato de 1.000 €. O bagulho, a complexidade disso. É, a mano, desigualdade, as entendeu? diferenças. O cara pagou no que eu não ia ganhar em um ano. Sim. Numa noite o cara gastou. E aí, Então- quando que você vai pra cozinha, no Tivoli mesmo? Ou não? Daí eu vou. Não, aí pedi pra ir pra cozinha, pro chefe de cozinha que é o Edson ali. Conta a história no meu livro também. E aí eu pedindo pra ir pra cozinha.
insistindo, e eu era garçom em outro de manhã também. Ah, Eu já é? tava, chama de empregado de mesa em Portugal. Aham. E aí, cara, eu vou pra fazer umas entradinhas e tal. Lembro do dono, que é o Olivier, chegar em mim e pedir umas entradas uma vez. E aí você já entrava em choque, né, mano? O dono vindo pedir. Aí eu fiz um caviar com umas tostadinhas e tal. E aí ele, quem é você? Eu lembro, mano, eu lembro da cena. Ele falou, quem é você? Né, Ah, que eu não te vejo aqui, né? é. Sempre. Porque eu não tava na cozinha ainda, eu tava lavando Sim. prato. Aí eu falei, não, eu sou Edson e tal. Ele falou, mas você trabalha onde? Eu falei, não, eu trabalho lavando prato, não sei o que, tal, tal. E ele já tinha comido. Ele falou, e por que que você não tá aqui trabalhando comigo? Eu falei, porque você não me chamou. Tipo isso, tá ligado? A primeira vez que eu tinha visto o cara, nunca tinha visto o cara. Eu tava lá uns 2 ou 3 meses. Uma resposta fria, Não, né? em português é assim, mano. Ele vai te É, perguntar, você responde, você devolve. sim. É isso. Pum, 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 acabou. É. Aí ele falou, tá, entendi. Pronto. Percebi, né? Percebi. Pá, ponto. Saiu. Aí o Edson, que era o chefe de cozinha, meu, dando ali o apoio, o suporte pra eu estar lá. No restaurante que eu era empregado de mesa, né, garçom, falta a cozinheira, cara. As duas cozinheiras, uma cozinheira, uma ajudante de cozinha e o lavador de pratos. Eram 3 na cozinha. Ah, Faltaram as duas, mano. E essa cara, história eu conto no você não ia livro, ter o que conto numa servir. porrada de... Não, vai vendo. A gente tá... Aí a dona, era a Ah, dona, né, a dona Ana, a gente chama ela até hoje assim. Ela vira pra mim e fala, você trabalha no Olivier, né? Eu falei, trabalho. Ela falou, pô, você quer ir pra cozinha, né? Sabe cozinhar? Eu falei, sei, não, vou estar lá com você hoje, porque assim, assim. Ela falou, não, sei, sabia fazer porra nenhuma. Tipo, de fogão? Nada, mano. cara, Não então vamos cozinhava falar nem arroz, irmão. desses momentos que Tá são ligado? transformadores na vida das pessoas, que é quando a oportunidade chega e o cara ou cai pra dentro ou o cara refuga, né? É, E ali você manteve a calma, né? O Olivier colou ali, você manteve a calma. Essa inteligência emocional que a gente fala hoje, habilidades socioemocionais e tal. Como é que você tinha isso? então, eu não sabia nem que era isso, né? Hoje a gente nomeia e É, tal. hoje tem nome pra tudo. Hoje não Mas sabia nem ali que é o cara isso. pediu um negócio pra você, Mas a meu. necessidade faz isso, irmão. A Sim. necessidade faz com que você também. E a necessidade do trabalho, do emprego, do tipo, do medo ali. A necessidade faz com que você tenha uma inteligência emocional a qual você não pode devolver o bagulho de qualquer forma. Mas e vamos falar Sabe? um pouco do teu padrasto, cara? O teu padrasto Então, sempre apoiou, que é né? uma outra referência, sim. Meu padrasto é uma outra referência. Sim. Meu padrasto, meu pai, né, abandona minha mãe ali, eu tinha, sei lá, 2 anos de idade, meu padrasto chega, eu tinha 8. Aham. Meu padrasto já chega num caos, que eu tive uma cirurgia de apendicite, quase fui pro final, tipo, então esse cara passou no hospital com a minha mãe e tal, viveu 30 anos comigo, tá com a minha mãe até hoje. Aham. Então, meu padrasto era o suporte ali, que é o cara que, mano, apoiava no rap, tá ligado? Tipo, trocava Sim. umas ideias. É, aquele dinheiro Porra, pra gravar o não, e CD. era o cara correto. Eu lembro, mano, de uma situação de meu padrasto de comprar um CD, comprou um CD pirata, cara, Aham. Chitãozinho, Chororó, se eu não me engano, em Santo Amaro, chegou em casa e falou, vou devolver, mano. Por quê? Porque não é certo eu comprar um CD pirata e não sei o quê. Tipo, eu lembro de tomar esse... Ele foi devolver o bagulho, tá ligado? Olha Ele só. era correto a Puta esse nível, exemplo. mano. Então vem nessa missão também do tipo de nortear a referência masculina que eu tinha, que não era meu pai, Aham. do tipo de fazer os bagulhos da maneira certa. Sim. Quando você descobre que é certo, porque quando você é adolescente, você não sabe o que é certo. O que é errado. Claro, você vai ganhando essa consciência. E você fica ali entendendo na nuance do que é certo e o que é errado. Mas as suas referências Sim. que vão te dizer nas ações, não é na palavra, mano. Aham. Nas ações o que é certo e o que é errado. Minha mãe nunca conseguiu ir numa reunião na escola, meu parceiro. Sim. Tipo, porque ela trabalhava. É, são as ações mesmo, cara, que Então, marcam, né? mano, é um bagulho que eu via. Eu cresci vendo Sim. as paradas serem certas. Que bom. Então, aos 41, eu sei o que é certo e o que isso de base. Aos 15 É, eu e não hoje você sabia. ensina 5, né? Entendeu, mano? Não, mais a escola de gastronomia. Mas e lá a dona Ana, cara, que colou em você, falou, vamos aí, você falou, vamos aí. Não, e aí, mano, eu liguei pro Edson, que era meu chefe de cozinha no bagulho, expliquei qual que era a situação, ele falou, fica aí comigo, no telefone. E um fone de ouvido, e ele. E era polvo, mano, o prato. Ah, não E aí, acredito, velho. O cara ficou, você ficou com meu um telefone, ponto no tipo, ouvido. E ele ficou comigo. Oi, como é que você conseguiu esse respeito do cara, de te ajudar Então, ele, assim, na velho? verdade, ele tem lá, hoje ele conta essa história, a gente, né, pô, troca ideia e tal. Porque é isso, ele falou assim, primeiro ele conta isso no meu livro até, que ele faz o prefácio e ele fala, meu, né, ele não sabia diferenciar salsa de coentro, tá ligado? No Então, começo. mas era ousado, do tipo, ele falava que eu era ousado, que eu falava, não, coloca eu pra fazer, me ensina então, já que você tá falando que eu não dou conta, fala como é que eu tenho que fazer. Tá, então você tava lá na Então, cozinha da dona Ana. aí ligo,
liga com ponto e vai fazer um polvo. Aí eu falei, ó, polvo é polvo alagareiro o prato. Aí ele falava, sério, mano, Essa é o bagulho sensacional, sério, mano, o velho. bagulho Você é tava sério. num programa de culinária. É sério, e a dona Ana tava na De olho. boqueta, né, e eu aqui no fogão, e aí ele falou, vai no Ela na estoque. boqueta E, e o mano, polvo. Você foi pegar então, onde? aí o polvo e tal, já tinha, né, já tava tudo ali, o cardápio já tinha pré-feito, o bagulho tava lá, aí ele falou, ó, o seguinte, coloca pra cozinhar agora, 20 Mas minutinhos não tinha aqui vídeo, e tal. era só no áudio. Não, mano, não tinha esses bagulho agora. Não era Estamos falando de WhatsApp. 2007, 2008, mano. Aham. Tá ligado? Você falou que tem um Daqui a polvo, pouco faz 20 anos, mano. Tá ligado? Daqui a pouco essa história faz 20 anos. Não, mano. e era caro o rolê. Porra, mano, É. pra caralho. Tipo, você não Dados. tinha... Não, era MMS pra mandar foto. Então, velho. Entendeu? Então Não, era... só de funcionar o celular na cozinha já tava Não, bom pra então, caralho. e era um fone, e aquele fonezinho que a gente vinha por trás aqui de fio, né, mano? Aham. Então a mulher não podia ver eu com o fone, mano, o bagulho foi um caos. E Mas a aí? gente serviu o povo, ele falou pra cozinhar, pra pegar, o que eu tinha que fazer era as batatas ao murro, pá e tal, mano, cozinha. E o moleque, lembra, não esquece do moleque, o moleque tava na louça. Claro. Cara, e aí a dona Ana... Né, Tivoli, falou- dona Ana, pra você Ali- era Olivier. tipo ali, aí era o restaurante existe até hoje, mano, chama Leitaria Gourmet. Ah, eu vou lá quando eu for pra Mano, Portugal, velho. É foda, e aí é de outro dono, mas é o mesmo nome, a mesma essência, que é comida portuguesa de raiz e tal. E Mano, aí? E aí que... Cara, pra resumir, assim, porque é grandona essa história, o Wesley vira meu ajudante de cozinha, que estava ali. O Edson fica comigo no mínimo um mês ali, ele foi lá no restaurante, fazia comigo o cardápio. Eu ia estudar, eu fui pra escola de hotelaria de Lisboa, mano, e pedia pro professor deixar eu entrar, porque eu tava ilegal ainda. Aí o professor, porque eu não era aluno, mas eu falei, ô, professor, não quero o certificado não, eu quero só assistir, mano. Deixa eu entrar no bagulho. E aí ele falou, ó, você fica aí, se ninguém perceber, você fica aí, mano. Que louco, Aí velho. eu estudava, olha que bagulho que eu fazia. Eu ia pro restaurante e ia à noite pra escola de hotelaria, tá ligado? Escondido, mano. Eu entrava, tipo, Cara, lá, mas vamos lá, velho. fiquei passando batido. Quando assim, a gente fala muito da molecada que gosta de jogar bola e tal, e você põe uma bola no pé do moleque, o moleque, ele já mostra ali. Você foi fazer um polvo que você nunca tinha feito. Não. E como é que saiu a comida? Não, saiu legal, foi bacana. Já tava a orientação dele no Você telefone. passou no, Não no era um- crivo ali. Não é. Pra ela eu sabia cozinhar, porque eu tava no Olivier. Tá Então, ligado? mas Pra mim eu tava fudido. Porque, tipo, não sabia fazer porra nenhuma. Pro ex eu era louco. Tá ligado? Tipo assim, entendeu? Pra mãe da E minha o prima, eu Wesley? lembro. Não, então, pro Wesley ele não sabia nem o que ele tava fazendo. O moleque tinha. Naquela época o moleque tava com 15, cara. Não, ou seja, sobreviver 15 não, a 16. essa Ao noite caos. Ao foi caos. uma prova de que você já Aquele tinha era um o caos. talento. Cara, eu lembro que eu fui fazer arroz a primeira vez, eu liguei pra mãe da minha filha, mano. Ela conta isso. Eu falei, como é que Então, faz um arroz, mano? Lá no Lá restaurante. no restaurante. Você parecia o Tá ligado? Ratatouille, já viu? Mano, tipo, o o desenho. cara que o ratinho Sim. fica ajudando ali. Ali. Só que aí eu fui estudar, mano. Aí fiz HSCCP, Higiene e Segurança Alimentar. Mas você já tá pulando um tempão aí. Não é um tempão, o bagulho foi muito rápido, Mas mano. você ficou na Dona Ana e no Fiquei Tivoli, mas 2 na anos, cozinha na do Olivier você ficou ou não? Fiquei ainda. Ah, ficou 2 Fiquei. anos então aí. No Olivier eu ia de final de semana só. Tá. Eu ia ser sábado e domingo. E aí na Dona Ana eu tava de segunda a sábado. Tá. Domingo a gente trabalhava de vez em quando. Cara, então você descobriu um talento que você não Então, sabia. então, mas lembra, de novo, volta pra escolha. Ah, Que momento apresentaram a escolha pra nós, irmão? Então, na periferia. Que é. momento? não. Como é que você vai saber que você é bom em algo se esse algo nunca foi te apresentado? Exato, exato. Tipo, não tem como, tá ligado? Você ser Perfeito, bom em alguma perfeito. coisa que você nunca viu, mano. Claro, velho. Olha que Entendeu? loucura. Você nunca viu. Sim. Então, quando você. Ou seja, quantos talentos A gente tá perdendo agora, desperdiçados nesse exato momento, estão perdendo um em montão. pilha, mano. né? Um monte. Nesse monte. exato momento, um Que monte. podiam estar transformando o milhão, Brasil. Cara, seja na cozinha ou seja levantando um prédio, irmão. Sim. O pedreiro tem um conhecimento, irmão, que ninguém tem. Exato. Você tá entendendo? Claro. E quem que falou pra ele ali? Exato, mano. Sabe? Então Ou a seja, gente. dá o poder de reconhecer. Porque às vezes você acha que, Aham. né? É. E aí você não tem espaço pra fazer e ter a certeza. Então Tá. a cozinha, eu costumo dizer que a cozinha, tá ligado? Ela me procurou. Eu não procurei a cozinha em momento nenhum, mano. Sim. Ela tava de alguma forma me procurando. Eu falei, caralho, mas você não entendeu ainda. Então agora você vai entender. Então toma. Tipo assim, entendeu? Olha só. Eu Ali lembro. você foi fazer teu rap. E a cozinha me dá minha documentação, meu carro, minha casa. Levei minha mãe pra lá, depois meu irmão. Tipo, a cozinha vai fazendo comigo e me dá meu contrato pro documento. Que a dona Ana vira pra mim, não, quero você aqui. Porra, eu lembro de negociar com a dona Ana e o Olivier. Eu fiquei, tipo, 3 meses na cozinha dela e mais no Olivier. Então, tipo, ali e tal, juntando uma moeda.
E a dona Ana falou, pô, eu queria que você ficasse mais tempo aqui e tal. Eu falei, dona Ana, mas aí o Olivier, tipo, ofereceu pra eu ficar lá. Então eu ganhava 600 euros, né? Sim, Na época. Que é um salário mínimo hoje em sim. Portugal. Tá Ou ligado? seja, ao mesmo tempo que você aceitava o que a vida te dava, você também sabia negociar. Não, ali eu já tinha esse nível de consciência ali também do tipo, tá. Aí o Olivier, a outra vez que ele falou comigo, por que você não trabalha comigo integral? Eu falei, porque você não me ofereceu, mano. Mas quanto você quer pra trabalhar? Eu falei, eu quero 800. A negociação dele era sempre E aí, começar com uma pergunta. porque ele é. O português é assim e ele é um cara limitado, real, de vocabulário mesmo, mano. Aham. O malandro que deu sorte e abriu um E ele é restaurante. foda. Tem vários restaurantes, mano. Ah, é? Como negócio ele é foda. Não é um Sim. chefe de cozinha. Quem Aham. chefe de cozinha foi o Edson durante muitos anos. Tá. Que é teu brother ainda. Que é, pô, a gente se fala, tá ali e tal. Foda, ele é foda. Meu mentor real, E assim. você já chamava Edson. Já chamava Edson. E a minha primeira doma foi ele que deu, tem um quadro na minha casa. Tem um quadro na primeira doma. É na cozinha, mesmo? Tem um quadro. Que Foi da ele que me hora, deu, mano. ele Ele falou. já cozinhou na cozinha Ele falou assim, periférica? não, veio pro São Paulo ainda não, mas ele falou, esse aqui, eu lembro dele falar, você merece isso aqui já. Que legal, pá, velho. lembro. E cara, nesse restaurante, na Dona Ana lá, Ah, que era a Leitaria Gourmet, eu consegui tudo, assim, tirar a carta. E eu lembro de pegar o documento, tá escrito assim, ó, subchefe de cozinha, eu tenho esse contrato até hoje, mano. que legal, mano. Subchefe de cozinha. E eu falei, caralho, como assim, mano? Eu não sabia nem Ou seja, cozinhar, você foi documentando a tua história de Sim, artista, vamos dizer tenho assim, também. tudo, mano. Tenho tudo. Tudo esse bagulho que eu tô falando tem foto, tem documento, tá ligado? Tem tudo, real. Tem a foto do povo, mano. Tem uma foto do povo. Em algumas matérias os caras pedem, tem a foto do povo. Mas e Feio filme pra de caralho. 12 ou já digital? Não, era aquelas Câmerazinha. Nikon, aquelas Nikon, lembra? Sei, As sei. Nikon. Tinha uma Aham. pequenininha daquela. Você tem a foto do povo. Tem A uma gente foto, vai porque pôr a gente, depois, porque velho. a gente tirava a foto e fazia as fichas técnicas. E aí eu montava, tipo, mano, eu era Ou foda. seja, você sempre trampou pra caralho. Mano, estudava pra caralho. Estudava Além de também. trampar, estudava. E aí eu lembro, Legal. mano, toda vez. Aí tinha uma banca de tipo de livros e tal no metrô. E aí toda vez que eu ganhava as gorjetas, eu comprava um livro, tá Que ligado? De legal, gastronomia. Eu tenho velho. esses livros comigo até hoje. É? Né? Pô, uma pilha de livros de gastronomia e receita. Tá? E aí você ficou em Portugal até quando? E voltou quando? Eu fiquei em Portugal até 2012, aí fui pro navio, fui cozinhar. Mas aí saí lá, depois trabalhei no Clube dos Jornalistas lá, trabalhei no Pleasures, que era um outro restaurante também grande, Aham. que aí era eu já fazendo cardápio mesmo, assim. Ah, tipo, é? Mano, a Leitaria Gourmet saiu na Time Out 2 vezes, mano. É mesmo, Tipo, velho. 2 vezes, tem a matéria também, eu guardo esses bagulho. A porra da leitaria, um ano e meio depois que eu tava, saiu na Time Out, mano. Tipo, a leitaria fashion, com a comida diferente e tal. Mas nunca tinha meu nome, né? E eu entendi por que depois. Ah. Tinha sempre o nome do restaurante falando que a comida era boa. Aham. Mas nunca o nome de quem cozinhava, Ah. tá ligado? Ah. E depois eu fui chefe de cozinha do Marriott, do hotel, junto com outro parceiro português, Zica também, foda. Depois, o Rafael, depois fui pro Cinco Rotas Gourmet, que tem o Patá Negra e os Cinco Rotas, que são os 2 presuntos melhores do mundo. Cara, aí você já tava curtindo Não, aí fui fazer um uns momento bagulho... de vida bem legal, né? Sim, foi o que eu falei, minha mãe foi pra lá, passou férias comigo, minha filha ia nascer, minha mãe ficou lá. Que da hora, 3 meses velho. depois volta de férias também. Meu meu que irmão. louco, eu não sabia dessa história. Aí velho. vou trazendo ali. Minha mãe foi, aí nos restaurantes que eu passei, ela ia lavar prato, quando ela falou ganhar um dinheiro. Aí eu falei, então vai ali. Aí vocês passavam o Aí eu tempo junto também. E tal, ficou comigo lá um tempo. E aí voltou depois pro Brasil, mas ficou de férias mesmo, assim. Então foi a partir de uma perda total de perspectiva ali 2006 que Sim. você foi encontrar um talento onde você nem imaginava, velho. Não, mano, não tinha nem noção, cara. Ou seja, quem tá nesse momento sem perspectiva, ainda há esperança. Cara, nesse momento, seja com 20 ou com 80, tá ligado? Do tipo, a gente se encontra, mano. Entendeu? E não quer dizer Não que seja pode fácil. parar, né? Não. E não pode parar de procurar. Não pode parar de procurar. Não pode parar de procurar, tá ligado? Porque quando você acha, vem outros problemas. Exato, a cabeça Entendeu? tem que estar ligada e curiosa, né, velho? Eu sei que é isso. Gastronomia tem muito de curiosidade, né? A gastronomia, além de curiosidade, é uma arte infinita, né, mano? Infinita. Ela é uma Imagina arte quantas infinita. combinações dá pra fazer. Então, ela é uma arte infinita. É igual quadro, mano. Tipo, a arte infinita das cores, tá ligado? A arte infinita real, assim, não tem limite. Sim. A cozinha, ela não tem limite. E eu acho que é um negócio assim que o ser humano ele põe a sensibilidade e muda tudo, né, cara? E outra, o único animal do planeta que tem essa sensibilidade e o poder da fala, de comunicação, somos nós, tá ligado? Uhum. Entendeu? Então, se você traz essa sensibilidade, traz essa noção de sensibilidade
para algo que você faz, seja a cozinha, né, seja a comunicação, o que quer que seja, as pessoas sentem, mano, e isso emana em Sentem. você. É. E a Tá cozinha ligado? emociona, né, cara? E uma coisa muito importante nisso também, num parênteses aqui, você falou, a cozinha emociona e ela pode matar, É, tá ligado? Como ela pode nutrir, mano. sim. E a gente, Matar em que sentido? então, Da obsessão? não, ela pode matar, literalmente. Matar porque A se pessoa... você não tem uma higiene e segurança alimentar, irmão, Ah, é, claro. então assim, e esse paralelo, Claramente e matar, esse né? paralelo que eu tô fazendo, eu sempre faço quando eu vou trocar ideia, principalmente com a molecada ou com as cozinheiras que estão dentro de uma escola, por exemplo, que é o seguinte: um médico tá dentro do hospital, ele tem uma equipe inteira para salvar uma vida, em poucos minutos, inclusive, às vezes, quando você tá num plantão e numa emergência. Mas você tem uma equipe de instrumentista, técnico de enfermagem, enfermeiro, Sim. anestesista, não é? Maca, um monte de tudo. gente. Pra salvar uma vida, certo, mano? E Certo. aí o cara é importante, a gente dá importância pro médico. É. Mas quem não deixa todo mundo morrer dentro do hospital? Ah, É um cozinheiro, irmão. é. Entendeu? Então quem salva mais vida, um médico ou uma cozinheira? Sim. Cozinheiro. Certeza, todos os dias. Na escola, no Que são hospital, menos do que os números de médicos lá dentro, né? entendeu? Geralmente você tem E menos por que a gente cozinheiro. exalta o médico e não a cozinheira? É. Então, esse paralelo ele é importante ser feito, eu gosto de falar da sensibilidade, de como é. A cozinha não pode ser tratada só como arte, ela tem que ser tratada como o bem essencial da vida. É. Porque, assim, você vai precisar de um advogado às vezes, de um médico às vezes, de um juiz talvez, de um mecânico. Sim. Até porque se você precisar desses profissionais todos os dias, tem algum problema. É. Agora, o único profissional da vida que você precisa todos os dias Sim. é um cozinheiro. Irmão. É. Você precisa se alimentar todo dia. Todos os dias você vai precisar de um profissional. Ah, mas aí é minha mãe. Então, ela não é profissional. Mas você vai ser atendido por um médico que não é profissional? Você vai com alguém que tá com um estetoscópio no pescoço ali, Aham. na rua? É. Você não vai. Então, Interessante entende? esse ponto de vista. Você Sim, entendeu? sim, entendi. Então, a gente precisa capacitar os nossos e as nossas cozinheiras do mesmo jeito que a gente capacita os médicos e precisa exaltá-las, inclusive, até mais do que o médico, irmão. Exato. Porque quem salva a vida do médico é uma Sim. cozinheira, entende? É uma coisa muito interessante, né? Que a gente conversa muito com a periferia sobre a merenda da escola, né, cara? A importância de uma boa merenda e a importância, às vezes, da merenda. Às vezes as crianças vão para a escola para se alimentar, mais do que para estudar. E o quanto essa mulher não é importante fazendo comida? Irmão? Nossa Senhora. E quantas vidas ela salva todos os dias? Sim. Todos os dias. É, E aí a gente ainda tem, além dela, dessa cadeia, a gente precisa falar do agricultor, mano. claro. Que tá lá na ponta. A agricultura familiar hoje cadeia leva esse produtiva país inteira. nas costas, Sim. porque o agronegócio produz soja e milho. É. Tá Sim, ligado? sim. O pequeno agricultor. familiar traz a diversidade. Então quem pra salva mais mesa. vida, cara? A agricultora, a cozinheira ou o médico? Sim. Não, e com ligado? certeza o alimento, ele é a saúde preventiva, né, Pô, cara? mano. Porque assim, se você inclusive comer bem e respeitar essas duas cadeias anteriores, você não precisa nem ir ao médico. Exatamente. Ou você vai Entendeu? menos, não vai pra... Então, se você for ver o médico, ele é essencial, mas nem tanto. Sim. Porque se você se alimentar bem no preventivo, É, a consciência do alimento, eu acho que a gente tá no momento de aprender sobre isso, né? Porque a gente viveu essa industrialização pesada e a questão de hipertensão, doenças ligadas à obesidade estão chegando na periferia numa escala surreal, né? e eu acho que nem aprender é a palavra, mas é o aprender com resgate. Porque Com tudo isso já era resgate. feito, irmão. Os indígenas já fazem isso. Tiraram tá o ligado? conhecimento da gente. Entendeu? Claro. Os indígenas já fazem isso, mano. Se você vai em qualquer aldeia que você for, numa comunidade Não, com indígena, certeza. já tá ali, mano. Você sabe A o maior peixe que você tem que sabedoria comer. dos caras. Os caras estavam vivendo Entendeu? tranquilo, o mundo tava Sabe? em paz. Você sabe o que comer, o peixe que comer, como comer, o que se tá com dor de cabeça, o que vai Sim. sarar você, até porque a dor de cabeça tá ligado muito à alimentação. O seu E como é que você estômago faz esse resgate da ligado? sabedoria ancestral na gastronomia periférica? Eu costumo responder essa pergunta numa observação que eu fiz na pandemia, mano. Na minha casa tem 2 pés de manga, mano. Aham, Tá ligado? sim. E aí, não tinha o que fazer na pandemia. Um ano nós ficamos em casa. É. Era isso, um É. ano. Ou depois o outro mais suave. E o você terceiro, olhando quarto. aquele pé de manga. Tem manga, jabuticaba, enfim, tem uma porrada de coisa em casa. E essa pergunta ela é muito interessante, mano. Como é que a gente traz isso pra gastronomia periférica? A gente trouxe intuitivamente lá atrás, Aham. eu, né, ali falando contra o desperdício e tal, em 2012. Depois conheço a Adélia, minha sócia, minha parceira, que a gente cria o modelo escola de gastronomia. Depois Ah, que acho legal. eu vou falar disso. É. Mas como que traz pra gastronomia periférica? Primeiro, antes de ir no pé de manga, mas peraí. Primeiro, a gente traz esse nível de consciência e isso pra gastronomia periférica É.
Porque a gente entendeu que as pessoas necessitavam de qualificação profissional. E o Tá. desperdício muito alto de comida. Altíssimo, né, E cara? ainda é. É. Então, a gente traz essa noção pra cá, pra trazer esse nível de consciência. Sim. E observar a natureza real de como isso lá. Não inventamos nada, mano. O que a gente fez foi Dá encaixar sentido. e dar sentido. Por que eu tava falando do pé de manga, né? Porque observa uma fruta, mano, lá. A árvore não sai do lugar, meu parceiro. É. Ela precisa de sol, de chuva, de um solo bacana. Sim. Só que ela faz o ciclo dela e é respeitar o ciclo dela, que é o quê? Mano, caiu a folha no outono, eu protejo o solo, porque eu sei que vem chuva. Então, se ali se choveu, eu tô protegida. Aí depois eu floresço pra avisar que tá vindo o fruto. Aí beleza, avisei. Veio o fruto, mano, tá aqui, vai colher, e o próprio fruto que caiu na terra se retroalimenta pra que isso funcione e frutifere de novo, e esse ciclo ele é infinito. Eu falei, mano, o bagulho, a resposta tá aqui das paradas. A natureza, ela te dá a resposta. Você sabe qual que é o nosso diferencial? A gente pode se movimentar para buscar o solo, o sol, a água. Ela não. Sim. E parece conversa de bicho grilo, tá ligado? Não, velho, deixa E eu te aí- falar, não é de bicho grilo, eu vou te falar, você é um poeta, Tá velho. ligado? Você tem... Você escreve poesia ou não? Não, já escrevi, já. Então, eu acho que fui a cria tua do sensibilidade... Sarau da Cooperifa. Sarau da Cooperifa, com Eu via, certeza. Eu morava na rua, pô. Ah, é? Olha só. Então, Porque é o seguinte, o teu sucesso como cozinheiro, como chefe de cozinha e como educador tá na capacidade de sentir o que você observa e dar sentido para as coisas, porque fazer comida é poesia, né? sim. Você juntar diferentes ingredientes, olhar. Então, isso que você falou do pé de manga, para mim é poesia, né? Mas precisa ter sensibilidade para ver. Pode crer. E aí, o sentido que você dá para uma manga, na hora que você vai servir para um cliente, pode ser completamente diferente só pela maneira como você sente. Sim, sim. Mas assim. e aí, tinha manga boa ou não? Não, A sim, manga era tem doce até ou hoje. não? Essa manga vai até pro restaurante nosso aqui em São Paulo, pô. É Lá de mesmo, casa. velho, olha só. Esse ano ela deu por volta de 80 quilos, mano. Puta, mano, em Foi São pro Paulo? restaurante Aqui, a gente tem o restaurante da Quebrada ali em Pinheiros, que é É, o nosso tô restaurante ligado, escola. 80 quilos de manga. Pro restaurante, pra você Que ter uma ideia. beleza. Então, assim, pra você ter ideia como que é a ponta, de como que você cria esse solo, mano, e aquilo a gente volta de novo pro autocuidado. Então, ninguém Todo vai... mundo é uma árvore, vamos dizer assim. tipo isso. Podendo se movimentar, tá ligado? É, Então, o que eu trago sempre é o autocuidado, ele é importante. Tem um outro parceiro, o AD Júnior, que é meu irmão, né? Que é do Super Finanças, inclusive. Ele fala uma parada que é um provérbio chinês, inclusive. Antes de sair da sua casa, dê 3 voltas dentro dela, irmão. Literalmente. Pra saber se tá tudo ok, tá ligado? No lugar. E eu já voltei, mano, de carro em casa pra molhar as plantas que eu tinha esquecido, mano. Já voltei. Sim. Tá ligado? Então, eu só saio da minha casa se minha casa tá ok, mano. Eu só saio de mim se eu tô ok. Legal, velho. Tá ligado? Sim, e aí, legal. a gente vai avançando nesse resgate pra tá ok. Porque se eu tiver zoado, irmão, Como é que você vai equipe, entendeu? formar outras pessoas, né, cara? E aí você tem que lidar com outras situações, né? De como que Sim. você vai se comunicar, de como que você vai passar isso, pra não parecer arrogância, depois pra não parecer tristeza, para não... Mano, tem uma porrada de Mas outras... então vamos falar agora da escola, É. né? Você falou de uma parceira tua nesse projeto. Boa. Como nasce a escola? Então, a escola nasce primeiro com uma... Que ano? 2012 eu volto pro Brasil, monto... eu volto pro Brasil por um problema na coluna, cara. Eu tenho 3 cirurgias na coluna. É mesmo. E aí eu volto pra fazer uma cirurgia em 2013 ali. Sim. Depois de passar um período cozinhando em navio. E aí em 2013, mano, sem documento, sem carteira de trabalho, sem nada. Não tinha nada no Brasil mais. A vida era lá fora. E escrevo um projeto pra falar sobre desperdício, tá ligado? Pra falar sobre alimentação e, enfim, receitas. Isso em 2013. E, cara, o projeto precisava de um nome. Era um projeto pra Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. E o projeto vira gastronomia periférica. E eu faço uma oficina. E aí, até hoje, né? O Brasil não reconhece a gastronomia como cultura, mano. Tá ligado? Você tá no meio, você tá ligado. Sim. O Brasil tá aí. O Ministério da Cultura não tem reconhece. gastronomia. As secretarias também não. Ninguém. Emprega. Tá ligado? E o setor emprega aí quase 7 milhões de pessoas. Sim. Né? Formal e informalmente. E aí, cara,
quando eu monto esse projeto, eu tento encaixar na fábrica de cultura. Não, mas não pode, tem que ter música, tem que ter... Eu falei, tá bom, então vamos fazer um bagulho de rap com gastronomia, porque era o que eu já sabia fazer. Então a gente faz um projeto, eu pego um dinheiro que eu tinha em Portugal, coloco no projeto para os caras pagar depois e lá. Então vira a oficina de gastronomia periférica. Que legal, cara. 2012. E aí eu começo a fazer oficinas dentro da quebrada com fogão nas costas, dentro das favelas, tá ligado? E dar comida pros moleques sozinho, mano. Fogão nas costas, tô falando literalmente, tá? Claro, De um claro. botijão, fogão no ônibus. No Ou final, seja, no nunca outro, teve, tá ligado? assim, problema de se virar, né, cara? Não, cara, do tipo, a gente E precisava humildade de um norte, também, né, precisava de cara? um norte, assim. Ah, não vou. Eu falo, tá bom, mano, ninguém vai, eu vou. Tô indo, Então eu vou. tá ligado? Tô Sim. indo. Se vocês não vão, eu tô indo. É isso, É cara. isso, tô vendendo um bagulho. que Isso é uma atitude empreendedora. A gente pode até ter outra, não, mas ter a atitude de fazer, né? Vai lá e faz, como os caras Então, falam. nasce aí essa provocação de oficina. Eu era chefe de cozinha do Clube Pinheiros ainda. Uhum. Fiquei lá no Clube Pinheiros um tempo. Começo a estudar serviço social. Sou bacharel em serviço social. Que legal. E junto o serviço social com a gastronomia, entendendo o que é. E aí vou fazer o estágio, cara, no último ano, que o estágio de serviço social é uma residência, é obrigatório, tipo medicina mesmo. O bagulho é loucão, mano. E aí, no final de semana, eu sofro um acidente de carro, porque eu apago, tenho um burnout no carro. Fico internado uma semana e falo, mano, não é isso que eu quero. Não quero mais fazer comida pros playboy dentro de um clube que paga 90 mil reais por mês. Falei, não é isso. Eu quero fazer. Então, as oficinas começam a nortear uma escola. Sim. E aí, eu e a Adélia se conhecem dentro de uma organização social onde eu viro educador. Então, eu era educador, então formava adolescentes dentro dessa área de alimentação lá. Mais de 250 adolescentes, assim, do tipo, eu cheguei já com um planejamento pronto, então eu tava meio que tocando esse planejamento, depois eu crio um planejamento próprio no segundo semestre, o bagulho começa a virar um monstro, mano. E aí essa molecada vem, eu continuo com as oficinas. Aí em 2017, eu fiz um teste pro Masterchef, não fui até o final pra entrar. E 2017, com essas oficinas, eu vou parar na Fátima Bernardes, mano. Tipo, falando disso. Bagulho, tipo, isso, 2017. Foi indo. Então, mas sem saber o que tava fazendo direito, mano. É só fazendo, mas lá tá no ligado? Povo você também não... Então, é um pouco disso. Tá ligado? Sem saber o que tava fazendo. E aí a Adélia ainda tava comigo, ela era minha chefe nessa altura. E ela me dispensou, eu era CLT, ela me... você vai dar uma pra minha cabeça, você vai aparecer na televisão ao vivo. Tipo, saindo daqui. Aí o chefe dela que foi falar pra ela depois, que é isso aqui, mano? Tipo, né? Ele falou, não, ele devia umas horas pra ele, não sei o quê. Ele falou, mano, o cara vai na televisão, o bagulho começa a ficar tenso no trabalho. Sim. Tipo, porque eu já tava ficando maior Nessa do que o organização social, Já tava maior que a organização, mano. Tipo, num bagulho que era oficina. Que incrível, né, cara? Não, o bagulho começa a ficar tenso, real. Sim. E a molecada começa a ficar fervorosa. Meu professor, televisão, o bagulho, porra, 2017 ali a milhão. Aí eu saio desse trabalho, aí sou mandado, eu já tinha, cantou a bola, só vai ser mandado embora. Tipo assim, tá ligado? Eu falei, tá, vou pegar o dinheiro da rescisão aí, fica um tempo, monta um projetinho. Aí eu e a Adélia trocando essas ideias, eu falei, mano, na periferia não tem, a gente não sabe onde estão as coisas, a gente fica procurando coisa, ela era vegetariana ainda, ela era pra comer e tal. Eu falei, e se a gente montasse um aplicativo? Aí a gente escreve o bagulho pra montar um aplicativo e tal, começa a fazer oficina em paralelo, e aí o que acontece? A gente se junta depois, eu falei, ó, a ideia aqui é esse aplicativo, tal, vamos fazer assim, assim, assado. Eu acho que a gente tem umas pra fazer oficina. E ela tava trabalhando ainda, já tinha saído, ela tava ainda na organização. Pumba, aí sai uma matéria na Folha de São Paulo, de capa da Folha de São Paulo. Gastronomia periférica, o iFood da periferia, é capa, mano, o bagulho. Nossa senhora. Eu e um dos moleques da organização numa foto. Capa de domingo, mano. Sério, o bagulho, você Mas coloca... como que isso aí rolou? Por quê? Porque a gente tava fazendo a parada, aí o aplicativo, e naquela altura não tinha nada como isso, tá ligado? Fizemos o bagulho e aí começa a fazer barulho. Tinha aparecido na Fátima Bernardes já. Aí você já vê, porque você é isso. Você engatou uma sequência. E aí a mina foi lá, fez a matéria de uma página. Nossa. Aí quem é que vem procurar nós? O iFood. Tá ligado? Naquela altura. E a dona da empresa que eu trabalhava no restaurante no Clube Pinheiros. Ela falou, tu quer ajudar de alguma forma, cara. Como é que chegou com uma X6 lá no meio da favela, subiu na laje, como é que eu falei, eu quero uma escola de gastronomia. Ela falou, como você quer? Eu falei, mãe, eu quero uma escola. Ela falou, quanto você precisa? Eu falei, não faço ideia. Ela falou, então eu vou te dar uma arquiteta pra gente montar isso. Tinha um bar ali no meio da quebrada.
Né, ela vem falar com você, o engenheiro, e ajudo com você com uma primeira verba aí. Foram 40 mil reais. Aham. Ela falou, tá bom. Ela falou, é isso? É, então demorou. Aí eu falo pra Adélia, é o seguinte, tem isso aqui, tem essa grana, eu acho que é hora de você sair desse trampo aí, mano. E aí? Eu falei, menos, mas a gente tem esse dinheiro aqui pra gente pelo menos ali... Começar. Se cada um de nós ganhar 2 mil reais, a gente fica 10 meses ali. Você já tem sua rescisão, eu tenho a minha, e aí a gente pega esse dinheiro mais junta, vamos. Ela topou. Aí ela topa, a gente monta um plano pedagógico. Isso 2017. 2017, 18 ali já. Tá. Que aí final 17 para 18. Já tinha televisão, caralho, 4. Cara, vamos fazer aqui uma reflexão aqui. Pra gente ter uma boa comida na mesa, você precisa de ingredientes, né, cara? E a tua vida, ela é feita de vários momentos, assim, que você precisou contar com os seus ingredientes. Tipo, essa frieza de na hora que surgem perguntas transformadoras ali de oportunidade, você... Igual essa mulher colou lá, o Olivier, a dona Ana e tal. Então são vários momentos. Quais são esses ingredientes que estão dentro do Edson Leite aí que você pode dizer para os outros, ó, se você puder ter isso dentro de você, vai te ajudar no correria, Eu acho que o principal deles, assim, é perspectiva, tá ligado, mano? Perspectiva. Perspectiva é o principal. Primeiro ingrediente. Porque quando você não tem perspectiva, tipo, você não sabe pra onde que vem, como que vem, tá ligado? É o esperar o salário, né? Porque você não espera o seu salário chegar pra você comprar alguma coisa. Então, assim, você precisa ter perspectiva. Então, perspectiva tipo, é um otimismo? Não é otimismo. Porque a perspectiva pode ser de coisa negativa. Tá mas ligado? Ter... Mas a perspectiva é a preparação para. Preparação você nem sabe para. se vem. Tá. Você não sabe se vem. Então, Sim. é aquele ingrediente que você vai contar... Você vai falar, puta, mano, será que dura até eu conseguir usar ele? Interessante. Perspectiva. É estar conectado no presente com um pezinho ali, uma cabeça no futuro. E sem sofrer por esse futuro, que você não sabe o que vai acontecer. Exato. Ou seja, aceitar a incerteza também. Então a perspectiva, ela faz com que você esteja seguro de onde você tá, mano. E atento. Atento, porque, tipo assim, se eu sei que meu salário vai cair, eu sei o que eu posso fazer até lá. Isso. Agora, se eu não tenho perspectiva nenhuma que ele vai cair... aí... Já era, irmão. Então é atenção com presença. Então, tipo, eu preciso estar atento. Isso é uma coisa que ela parece além de perspectiva, o que mais? Parece complexa de explicar, mas ela é mais simples, né, mano? Eu acho que o poder de escolha, mano. Então, tipo assim, você se sentir com o poder de escolha. Você ter... E a gente tá falando que é aquela autoestima. Tudo subjetivo. Não é um bagulho que... E por isso que a gastronomia periférica também é o aproveitamento total dos alimentos, do que se vem. Você precisa olhar pra totalidade no barato pra aquilo se materializar. Sim. Então, autoconfiança. Cara, a autoconfiança, cara, é muito difícil explicar isso pra quebrada, assim, porque a gente já nasce perseguido. Sim. Já nasce sem essa confiança. Então, a autoconfiança, ela precisa ser conquistada. Conquistada. Então, ela é o tempero da parada, ela não é o ingrediente principal, tá ligado? Ela é o tempero. Porque se eu colocar isso como ingrediente principal nessa conversa... Você não sai do lugar. Você não avança. Então, se ela tem, ok. Mas essa atenção, essa perspectiva dá pra ter todo dia. Não, sim, a todo momento. Você tem que ter o ingrediente que tá à mão, tá ligado? Só que você tem autoconfiança, que mais? E é isso que a gente vai colocar. Mano, eu acho, assim, real, nessa analogia que você tá fazendo aí de ingredientes e tal, pra que a gente consiga avançar, uma coisa palpável, assim, né? Do tipo, porra, como que isso... Pode todos. Como que isso e pode pra todo mundo, pode todos e tal. Cara, e aí não é a partir de si, né? Também precisa ver o que é grana, assim, sabe? Você precisa ter dinheiro, mano. Dinheiro. E não é você precisa ter dinheiro 1 milhão. Não. Eu preciso ter o dinheiro para que eu consiga manter as ações básicas da minha casa. Saber mexer com o dinheiro. Ali. E aí, então, talvez a palavra seja dinheiro com educação financeira. Tá. Que pode ser, igual eu falei, 100 reais ou pode ser 100 mil. Isso. Mas eu preciso de grana com educação financeira. Sim. Né? Pra fazer durar. Pra fazer aquilo, tipo, mano, tá, o que eu faço com 100 conto aqui que eu vou fazer isso avançar? E otimizar. Não é conversa de coaching, tá ligado? Não é isso, mano. Não. Otimizar a grana. De tipo, tá, o que eu consigo fazer com 100 reais pra que eu não passe fome, porque com fome também você não vai fazer nada disso que a gente tá colocando aqui, tá ligado? E quando a gente fala de dinheiro, mas não é só dinheiro, é recurso, né, cara? Recurso, isso. Nem é só grana, boa. É recurso. Relações. Então, aqui era
recurso, que é uma parada. O recurso pode ser o quê? A gente ganhou muita coisa, fogão, Aham. tal, que foram otimizando os granas que a gente não gastou. Exato. Tá ligado? A gente Sim. ganhou a reforma do primeiro espaço com a Souvenir. A Souvenir pintou, mano. Depois eu fiz um comercial pra Souvenir. Sim. Deu os sprays pra Souvenir. Depois a Nespresso foi uma parceira. Sim. Mandou máquina de café e mobiliário inteiro. Então, Aham. entendeu? Claro. Então, 40 mil reais viraram 400 mil porque Então, a gente não gastou eles por conta de você outras foi parcerias. articulando. Que é outro que você vai falar. O que que é? Contato, mano. Contato. Normalmente, que é um outro ingrediente importante. Normalmente, quem tá na quebrada, o contato é limitado, irmão. Você tem limitado. mais acesso, né, a quem tá ali, o traficante, Aham, certo? Do sim. que o subprefeito e a secretária de economia, Claro. entendeu? Então, o seu Sim. contato é limitado. Limitado. Agora, quem cresce do outro lado da ponte e faz FGV, tem vai os fazer duas contatos na ligações mão. com uma dor de barriga e vai parar num melhor médico, Sim. entendeu? Entendi. Ou vai parar no melhor investidor. E às vezes, a grande maioria das vezes, a ideia é uma merda. Aham. Mas tem acesso. Mas você tem acesso, tem contato, entendeu? Sim. Então, quem nasce na periferia e não tem esses acessos, não tem esse contato, não tem esse ingrediente que eu encaro como principal, que o contato não é grana, tá ligado? Não. Em si, encaro como não tem esses acessos, ele se limita aos acessos que tem. Entendeu? E aí você que pega o ônibus todo dia, que pega o trem todo dia, tá cansado, come mal e não tem esse acesso, meu parceiro, faz o quê? Não vira secretário de transporte. Agora, quem estudou na FGV nunca pegou o ônibus, nunca vira secretário de transporte pra pensar em solução de um bagulho que ele nunca fez. Agora, vamos lá. Entendeu? Eu entendi perfeitamente e aí te pergunto, como ter coragem pra não tremer na frente do contato? Então, aí é uma outra parada. Porque esse sentimento de não pertencimento, a hora que você tem acesso, às vezes vem aquela sensação de tremedeira mesmo. Então, esses contatos, é isso que a gente tá falando, quando você tem acesso e transpassa essa linha, né, da relação que você vai acessar pessoas que têm grana, Eu muita posso. grana, pode acessar e tal, não sei o quê. Isso tem um código, mano. E aí tem um código moral e quase que um manual. Manual. Tá ligado? Entendeu? Uma receita. É uma receita pra você trocar ideia. Da roupa que você vai, o que você vai falar, com quem que você vai falar, como que você vai falar. Ótimo. Tem uma receita. Tem uma receita. Com uma marca, pra você falar, tem uma receita aonde você fala. E você não tinha problema em incorporar os códigos. Não, mano, nunca tive. Porque é uma receita. Só que a partir desse código e do que eu sou. Isso. Então, se essa receita aqui tá pronta, você vai, mano, e tá aqui, eu vou cozinhar com o fogão que é meu. Mas Exato. se você vai cozinhar no seu, também sei. Entendeu? Entendi. Então não tem esse problema. E aí a receita tava lá. Porque E com quem que você aprendeu? Quem sabe cozinhar sou eu, né? E como que você aprendeu a receita? Então, há uma coisa que você nasce com ela, que é um pouco do que a gente falou lá, que é o talento de como que você entra dentro dessas E lê os códigos. E a outra, eu fui treinado pra isso nos últimos anos, né, mano? Então, a televisão fez muito isso comigo também. Sim. Tipo, e fui agora, sou preparado pra isso. Então, Sim. tem o Márcio Merial, que é meu preparador de discurso. Então, eu fiz do discurso do Melhores do Ano da Globo a reeleição do Lula, tipo, lá, pra milhões de pessoas em si. Então, mesmo, que legal. A televisão aberta me fez estudar sobre códigos e sobre acesso e sobre comunicação e sobre com quem e como você se comunica. Sim. Lembra do Então, moleque comunicação é um ingrediente. Sim, uma boa comunicação. Uma boa comunicação é um ingrediente. Tá fundamental. E aí, se você tem uma boa comunicação, você vai estudar técnicas para que ela seja para cada coisa. Então, e como é que a molecada da quebrada vai se comunicar melhor se não tá fazendo rua? Não, então, aí... E o rap é na rua. É isso, assim. A rede só fala do que acontece na rua, mano. O contrário não vai fazer. Não vai. Então, assim, como essa molecada volta, e aí é um passo atrás pra rua em si, é nós que tem que fazer. A responsabilidade é nossa. A nossa trazer geração de volta. Precisa puxar de volta pra fazer rua. Pra que essa comunicação ela seja assertiva. Sabe por quê? Quem é formado na rua, tá ligado? Como a gente foi dentro da quebrada, quem é formado na rua é só nós. Entendeu? Academicamente, qualquer um pode ser formado. Qualquer um, absolutamente qualquer um entra pra academia. Mas e os ingredientes que você aprende ali? Então, na rua é só quem viveu nela. Entendeu? Então, essa junção desses ingredientes todos que a gente tá falando que vai fazer algo seja importante. Então vamos pensar o seguinte, a molecada que tá crescendo na rede, sem rua, sem comunicação, sem construir essas habilidades fundamentais para acessar contatos. A hora que for colocada lado a lado com uma inteligência artificial,
vai passar mal. Mas tem uma coisa muito importante. A inteligência artificial não vai fritar um ovo, irmão. Exatamente. Só que você não... Só fritar ovo não dá. Você precisa estar no foninho lá aprendendo. Então, mas é o que eu tô dizendo. Tá ligado? Então a molecada que tá só na inteligência artificial vai passar fome. Entendeu? Então você precisa estar com a inteligência artificial e na prática. Uhum. As duas coisas precisam correr em paralelo. Exato. Entendeu? A Sim. rede não pode correr sem rua, a rua não pode correr sem rede. Sim. As duas coisas precisam estar em paralelo. Não, cara, uma coisa fundamental que a vida real traz, que é a adrenalina, pô. Não, que é uma outra coisa ainda, que é o que alimenta tudo isso, né? Que é a paixão. Tá ali. Então, tipo, é a paixão da coisa, do que você tá no dia a dia. As pessoas estão perdendo o frio da barriga, mano. É. Estão perdendo real o frio na barriga. Você olha para as pessoas na rua, no transporte, tá um monte de corpo andando. É. Tá ligado? Você Sim. consegue ver isso. E aí você vai tendo outras coisas que, né, na terapia, os caras falam que é um superpoder de ler o que tá acontecendo com o outro. E às vezes eu nem quero, mano. Tá ligado? Não quero, mano. Mas aí a gente não escolhe, né? Não, então. E aí, às vezes eu nem quero. E aí, quando você usa técnicas pra isso, como a cozinha, pô, é uma coisa você saber cozinhar, outra coisa é você saber cozinhar com técnica. Tá ligado? Sim. São coisas diferentes. E emocionar. E aí que é uma outra parada que vem contigo. É. Né? Que aí você vai colocar nessa técnica e no seu saber. E qual a melhor comida do mundo que você já comeu, velho? Melhor comida, o feijão da minha mãe, mano. É. Essa é a melhor comida do mundo. Que legal, velho. E eu falo isso pra qualquer lugar que me pergunta. A melhor comida é o feijão da minha mãe, mano. Sim. É um bagulho que eu sinto falta, é o barato que eu vou lá e, mano, sento com o pote assim, pequenininho, coloco ali um pouquinho de farinha e como. Você acha que todo talento começa dentro de casa, velho? Cara, não. Até porque nem casa sabe que tem um talento às vezes, tá ligado? Não começa dentro de casa. E como é que a casa consegue acolher talento pra fazer florescer? Sem tanta... Porque assim, você teve sorte também. A gente fala... Todo empreendedor sabe que a sorte ajuda pra caramba. Mas você conseguiu encurtar caminhos por fatores, assim, surpreendentes, né? Tem muita gente que não viveu isso. A casa poderia ser um lugar que encurta caminho, né? Sim, cara, mas depende da geração que se vem. O que se vem agora, né? Nessa aqui, depois de nós, é outra coisa do que veio antes, tá ligado? Tipo, minha mãe, sei lá, meu padrasto, meu pai, até ali em si, não tinham essa noção da retenção de talento. Eu lembro, tipo, eu joguei futebol também, mano. Sim. Depois a primeira cirurgia minha na coluna foi aos 17, então não podia jogar mais. Eu lembro do tipo, mano, vai aonde for aí, é o quê? Tentar ir no rap, tentar ir, vai aí, não sei onde tem. Vai indo. Essa busca era tua. E aí, apoiado ou não pela minha mãe, às vezes, tá ligado? Tipo, o rap, minha mãe não apoiava aí, mas ia no show também. Tipo, aí quando a gente ia fazer, ia lá e tal, mas não era um bagulho que ela apoiava. Sim. Né? Mas tava lá. Mas tava ali. Entendeu? Não enxerga. Que é diferente agora não quando te expulsava de casa. Não, que eu olho pra minhas filhas, eu não forço absolutamente nada, mano. Tipo, sei lá, a Manuela, que é a que mora comigo há mais tempo, né? Tá com 8, mora comigo desde os 3. Cara, eu olho pra minha filha, mano, ela toca violão, lê partitura, toca teclado, faz ginástica, natação. Pergunta pra ela se ela quer voltar a tocar. E ela lê partitura, eu não consigo ler aqueles bagulho, mano. Ela não quer, cara. Aí eu vou virar pra ela e falar, não, vai lá. Não, tem que ela deixar. pega o violão, faz... Não, e tá tudo bem, mano. Sim. Mas eu sei que se ela pegar o bagulho, ela vai embora, real. E mas tem que ter o tempo. Fico ali. Não, e eu fico ali, eu falo, caralho, não comprei a porra do teclado, ela nem vai lá mais. E tipo, e se ela senta no bagulho, tá ligado? Ela vai tirar a música. Sim. Ficou 3 anos fazendo. Pô, ganhou medalha na ginástica, mas aí não quer mais ir na natação. E tá tudo bem, mano. Ô Edson, Tá então pra gente pensar junto aqui, Pode Todos e gastronomia periférica, assim, qual que é o teu propósito, qual que é o objetivo hoje com gastronomia periférica, nessa missão aí de dar às pessoas a sensação de que elas podem transformar a vida delas através da gastronomia, do empreendedorismo, da economia criativa? Mano, a geração de renda é a primeira coisa nisso, tá ligado? Porque sem grana, nosso povo vai fazer nada. Claro. Então, assim, a gastronomia periférica em si, uma missão importante é essa geração de renda, mano. Tá. Mas é uma geração de renda perene. Não é uma Sim. geração de renda do tipo, Peguei falou, uma grana ali. e aí estourei, não sei o que. Não, então, essa é uma perspectiva importantíssima pros nossos. É o pé de manga. Mano. É o pé de manga do tipo, caiu lá, eu vou pegar, colocar no carrinho e vou pra rua, mano. Sim. Porque a natureza me deu, eu vou lá. Então é isso, precisa. Porque a gente precisa se alimentar, precisa comer bem, precisa estar bem, tá ligado? Precisa
pensar, meditar, fazer exercício. É. É isso. Então, essa é a primeira coisa. A missão da gastronomia periférica é para que as pessoas tenham renda, mano. Como? Tá ligado? Aí, através do quê? Do que a gente já faz, mano, que é a formação. Uhum, Que é a capacitação dessas pessoas para. uhum, Entendeu? Tipo, eu faço o bolo. Tá, mas beleza. Como é que você faz o bolo, né? Você tem a ficha técnica, quanto é que você gasta, quanto é que não foi, o que que foi. Eu Sim. faço a sua conta de... Não tá. Tem um documento. Não tem, mas a pessoa começa a assustar. Fala, então, será que é isso mesmo que você tem que fazer? aham, Talvez não seja. sim. Agora, não é só uma formação técnica. Não, é é uma- técnica com o E que é uma mais? formação pessoal, mano. Então, tipo assim, a Adélia tem minha sócia, parceira, tem uma frase muito boa, que é assim: a gastronomia periférica alimenta as pessoas de alimento e conhecimento na mesma proporção, Uhum, tá ligado? sim. Então você não pode oferecer para essas pessoas nem mais conhecimento e nem mais alimento. As duas coisas precisam correr ao mesmo tempo. Legal. Porque você precisa saber de onde vem sua comida. E você precisa também saber de onde vem seu conhecimento para que você entregue. Porque se você não aprende e depois se você não ensina, você não aprendeu nada. Sim. Então é essa troca que ela precisa existir. Aham, Que, igual eu falei, parece uma conversa maluca, mas não, mano. uhum, Entendeu? Isso vai, na ponta, assim, ó, trazer com que essa pessoa que foi provocada na base, com conhecimento e alimento, ela fala, caraca, mano, eu preciso passar isso à frente, sim. né? Eu preciso desse registro para os nossos, entendeu? Então, a E gas- já formou quantos? a gastronomia periférica hoje, nesses anos aqui, estamos 4.000 pessoas já formadas. 4.000. Esse ano a gente chega em 650, tipo, né, mais ou E menos. tá em outros territórios do Brasil? A gente está em São Paulo, nas periferias ali de São Paulo, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, construindo mais uma cozinha na Zona Sul, levantando junto com o Projeto Viela, que é Aham, onde também a gastronomia periférica fazia as oficinas lá contra o desperdício. Na Zona Leste, no Galpão Zona Leste, já há 6 anos, junto com a Fundação Tite Setúbal. Na Zona Oeste, com a SC, que é um serviço consumidor. Então, essas cozinhas são cozinhas apoio para a gente também dar a formação. Em São Paulo, com o Restaurante da Quebrada, que é o nosso restaurante também sim, escola. muito legal. E aí, convido todo mundo que vá lá comer. É um restaurante que não tem cardápio. Aham, É um restaurante que faz com o que tem, com o que o produtor tem, que a natureza nos dá. que Real. legal. Então, você vai comer um negócio hoje, amanhã é outro, depois outro, depois outro. E em Brasília, com o restaurante Brasília escola, já tem. tem. A gente tem a escola na Ceilândia, né, que é uma Uhum. das maiores favelas ali, né, do Brasil hoje, que é o Sol Nascente. E o restaurante na Asa Sul, que é o Via Satélite, dentro do Sindicato dos Bancários, também é um restaurante Sim. escola. É um restaurante de bioma, então a gente Aham. serve biomas lá, pratos de biomas com essas alunas que foram formadas lá. Aham. Então, zica mesmo. E, cara, no Ceará a gente tem lá também a turma, na No Bahia a gente já Ceará? fez turma, a gente foi lá, eu e a Adélia E os países lusófonos, cara. Então, cara, assim, a gastronomia periférica ela é altamente escalável. Escalável tá ligado? demais. Né? Só que ela precisa dar conta do território com qualidade, sabe? Claro, claro. Ela precisa olhar pro Até pra território você e ter falar, uma tá coluna redondo. aí que precisa te manter em pé. Pô, aí tá, e é isso. Além de ter isso, eu ouvi uma frase esses dias, mano. Com quem tava trocando ideia com o Boulos, mano. Ah, Aí o Boulos foi lá em Brasília no restaurante e tal, e aí a gente trocando um pouco dessas ideias de formação e o que é a gastronomia periférica. Ele falou, caraca, tinha que ter um Edson em cada estado. Eu falei, então, Aham. mano, eu gostaria muito, tá ligado? Que fosse assim. Entendeu? Porque minha coluna vai pro saco, daqui a pouco eu já não consigo. Ele falou, então, também gostaria. Tinha que ter uma Adélia, né? E coordenando essa parte pedagógica em é a cada liderança estado. criativa, né, cara? Mano, e que é muito difícil de formar, mano. É difícil. Entendeu? É muito difícil. E assim, Mas às vezes assim, a necessidade vai gerar criatividade pra você formar esses caras. não, sim, e outra coisa, né? Tem uma parada importante, assim. Todo revolucionário sozinho, ele foi morto, mano. Tá ligado? Todo. Seja de Jesus a Tiradentes, É. a Tupac, tá ligado? Sim. A Che Guevara, qualquer um que foi sozinho, E desde o começo você criou a comissão lá, né? entendeu? O bagulho precisa vir de bonde, mano. Não pode ser sozinho, É isso aí. entendeu? Cara, daria pra gente ficar conversando muito mais. Tenho certeza que vocês gostaram muito desse papo com o Edson Leite. Visitem o projeto, curtam a Cozinha Periférica aí nas redes sociais. O cara tá direto aí na mídia. Vocês podem seguir ele em outros eventos também. Foi espetacular começar com esse papo hoje, Edson. Parabéns, velho. Tua mente é privilegiada. Espero que a gente se encontre novamente em outros momentos.
Parabéns de verdade, velho. Tamo junto, você tem que ir lá comer, levar um bonde de todo mundo aqui, ó. Todo mundo, mano, que tá aí filmando nós, na produção também, vai comer com nós. Já tem lá um vale com nós, pode ir. Demorou. Realmente. Não, vamos pagar a certeza, velho. Demorou. Obrigado aí pelo convite, pelas ideias. Pode todos, tamo junto, Edson Leite. Valeu, pessoal. Até o próximo. Fechando então mais uma entrevista do Pode Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira, com o Giva Pereira. E aí, Giva, o que você achou? Olha, eu achei incrível estar nesse podcast onde todos podem, né? Então eu passei um pouco de mensagem para que outras pessoas possam prosperar e fazer acontecer a vida ou qualquer coisa que seja. Então, Lucas, muito obrigado e esperamos mais convites. Muito bem, pessoal. Então, sigam as nossas redes, ativem o sininho, inscrevam-se no nosso canal do YouTube e nos vemos na próxima entrevista aqui no Pode Todos. Valeu, pessoal!